O mistério da assombração no terror do sobrenatural. A mansão estava em silêncio, mas não era um silêncio confortável. Era aquele tipo de silêncio que fazia os pelos da nuca se arrepiarem e o coração acelerar. Lucas, um jovem artista plástico, mal podia acreditar em sua própria sorte ao encontrar um lugar tão isolado e cheio de histórias para contar. Porém, a fama daquela casa não era das melhores. Diziam que estava assombrada, que pessoas desapareciam e que sussurros de almas penadas percorriam os corredores escuros. Mas para Lucas, aquele cenário era um convite à criação. Ele chegou de mala e cuia, ansioso por capturar a essência de sua nova obra. As paredes cobertas de poeira e os móveis cobertos por lençóis brancos só realçavam a beleza decadente do lugar. Os primeiros dias foram encantadores. Ele passava horas entre as árvores imensas do jardim, absorvendo a calma e a solitude. As sombras dançavam ao anoitecer, mas Lucas achava tudo fascinante, um palco para sua imaginação. O que antes parecia charme se transformou em inquietação. À noite, sussurros incompreensíveis ecoavam por toda a casa. O que eram? Ventos, espirros de fantasmas? Não importava. Lucas estava determinado a ignorar os sinais e a se concentrar em sua arte. Certa noite, enquanto explorava o porão, algo chamou sua atenção. Em meio ao lixo, uma pintura antiga se destacou. Era um retrato sombrio, retratando a última noite de uma das antiguidades que ali havia vivido. Os olhos da figura pareciam segui-lo. Um frio correu pela espinha de Lucas. Ele tentou afastar a sensação estranha, mas era impossível. A pintura falava de um outro mundo, um mundo de tragédias. As sombras agora dançavam com mais intensidade, criando formas que pareciam quase vívidas. Lucas se viu diante de um dilema. Deveria ignorar essas provocações ou buscar desesperadamente as verdades enterradas daquela casa? A curiosidade era maior que o medo. Ele começou a pesquisar sobre os antigos moradores. Relatos sobre desaparecimentos e aparições assombraram suas noites, levando-o a questionar sua sanidade. Sentia a presença de algo sinistro, como se a mansão estivesse viva, respirando e pulsando com segredos que deveriam permanecer ocultos. Os sussurros se tornaram gritos e os sonhos se transformaram em pesadelos. Algo observava enquanto dormia. Uma força invisível o puxava para a escuridão. Cada esquina da casa parecia esconder um novo enigma, e Lucas se via cada vez mais perdido entre a arte e o horror. O cheiro de mofo invadiu suas narinas. O que havia dentro poderia mudar tudo. Seria apenas mais uma história de terror ou a chave para entender o que realmente aconteceu naquela mansão? Lucas hesitou. O diário pulsava como um coração, e uma sensação de inevitabilidade o atraía para dentro da trama que ele nunca imaginou que estivesse prestes a viver. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas hesitou diante do diário, a mente repleta de questionamentos. O ar estava pesado, quase como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Com um movimento hesitante, abriu o diário empoeirado. As páginas estavam amarelas e frágeis, e quando começou a ler, as palavras saltaram como cobras venenosas. Todo o que já amei desapareceu. O texto gotejava dor. Fala de amor eterno, traição e ódio. O autor parecia uma alma atormentada. A cada linha, Lucas sentia um aperto no peito, como se a dor angustiante do autor o envolvesse. Mas o que mais o chocou foi o nome que leu em uma das passagens: Isabel. Seu coração acelerou. Ele se lembrou de uma história que ouvira sobre a mansão. Uma mulher chamada Isabel havia desaparecido há anos. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. A mente de Lucas girou. O que se escondia por trás daquela figura que sempre esteve presente em seus pesadelos? Ele pegou o diário, e à medida que folheava as páginas, uma sensação arrepiante o percorreu. O que começou como um conto de horror transformou-se em uma descoberta pessoal. Ele sentia que a história estava conectada a ele de alguma forma, como se o passado daquela casa estivesse entrelaçado com seu próprio destino. Mas foi quando ele chegou a uma passagem final, em que dizia: a culpa nunca morre, e aqueles que a carregam a levam para o túmulo, que tudo mudou. De repente uma sombra deslizou pela sala, e Lucas sentiu um frio insuportável. Ele olhou rapidamente para trás, e viu uma figura. Uma mulher com os cabelos desfeitos, e vestindo uma roupa antiga. Era Isabel, ou pelo menos o que restava dela. Seus olhos eram um abismo de tristeza e raiva. Você não deveria estar aqui, a figura sussurrou. A voz era um eco, e Lucas sentiu a carne arrepiar. O pânico tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia desviar o olhar. Ele precisava entender. Isabel, o que aconteceu com você? Ele perguntou. Sua voz era quase um tremor. Mas antes que pudesse obter uma resposta, um grito atravessou o ar, rasgando a atmosfera de tensão com toda a força. O barulho parecia vir do andar de cima. Desesperado, Lucas subiu rápido as escadas, a figura de Isabel desaparecendo em um vapor gélido. A cada passo, um nó se formava em sua garganta. O que estava acontecendo? Que gritos eram esses que ecoavam pelo corredor? Ao alcançar o segundo andar, ele encontrou uma porta entreaberta. A luz fliquerava como uma chama vacilante. Hesitando, empurrou a porta lentamente, e o que viu fez seu coração parar. Uma mesa coberta de papéis espalhados, em meio a eles, uma foto antiga. E ali embaixo da luz tremulante, ele viu os rostos conhecidos. Ele e Isabel, juntos, em um evento que não se lembrava. Um flash de reconhecimento virou um choque. O olhar dela na foto era de amor. Mas havia algo mais. Um desespero que agora parecia o alvo de todos os seus pesadelos. Então,
uma terceira figura apareceu por trás dele. Alguém que Lucas achava que conhecia. Era Ana, sua amiga de infância, que ele não via há anos. Mas havia algo errado em seu olhar. O brilho era sombrio, e a expressão que costumava ser calorosa, agora era gelada. A tensão na sala aumentou, e Lucas sentiu o desejo de correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Você conhece a verdade, não é? Ele questionou, o medo preenchendo sua voz. Ana sorriu de um jeito que não parecia certo, e em um momento de horror, Lucas percebeu que nunca tinha realmente deixado a mansão. Aqueles momentos solitários que pensou serem sua liberdade eram, na verdade, uma armadilha. A casa tinha ávidas garras, e agora todos estavam ali, presos na própria teia de segredos. O choque fez a visão de Lucas escurecer, e ele mal ouvira Ana murmurar. Você está mais perto da verdade do que imagina, Lucas. O que realmente aconteceria agora? O que a mansão queria dele? Ele sentiu um frio nas costas. Não era mais apenas sobre arte ou exploração. Era sobre a sobrevivência e uma verdade que se revelava a cada segundo. Lucas ficou paralisado, o olhar pregado em Ana, os nervos em choque. Ele conhecia a Ana desde que tinha memória, aquela amiga que havia compartilhado risos e segredos da infância. Mas agora, a presença dela o deixava inquieto. Havia algo diferente. O sorriso que tinha se transformado em uma máscara e ele não sabia o que era pior. A incerteza nos olhos dela ou o fato de que a casa parecia vibrar com a tensão. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Sentia a adrenalina subir, um frio intenso na espinha. Ana se aproximou, a expressão uma mistura de compaixão e tristeza. Você não sabe, Lucas. Você está tão perto, mas tão longe da verdade. Um ruído ensurdecedor cortou o ar e Lucas virou-se instintivamente, notando que algo se movia no fundo do corredor. A sombra atravessou a luz fraca e desapareceu em um instante. Mas a adrenalina tomou conta dele. Ele encarou Ana, esperando respostas. É sobre Isabel, não é? Ele forçou a pergunta, seus olhos arregalados. A conexão com o diário e a figura fantasmagórica se tornara clara, dolorosa. O que aconteceu com ela? Ana hesitou, e o silêncio entre eles era espalhafatoso, quase palpável, até que com uma voz que mal conseguia se controlar, disse: Não é apenas sobre Isabel. Você precisa entender que tudo isso é mais profundo do que você imagina. E foi aí que tudo se desintegrou. Um tremor sacudiu a casa, as luzes piscando freneticamente, e um grito gutural ecoou do andar de baixo. Lucas quase caiu. O chão parecia se mover sob seus pés. Ele olhou de novo para Ana, e aquela expressão que ele conhecia tão bem agora se transformou em desesperança. O quê? O que está acontecendo? Ele forçou a pergunta, mas antes que ela pudesse responder, uma porta estourou ao fundo da casa. A figura de Isabel apareceu novamente, mas agora acompanhada de outras sombras, solidões que clamavam por libertação. Então o chão abaixo deles explodiu em uma onda de barulho ensurdecedor. Lucas viu uma fissura se formar, como se a própria casa quisesse se despedaçar. Ele evitou olhar para as sombras que dançavam em sua direção, sua mente lutando para entender. Algo estava muito errado. A Ana se aproximou, quase colando-se a ele, e disse com urgência: Lucas,
Não acredite em mim. A verdade está bem diante dos seus olhos. E naquele momento, a ficha caiu. Ele olhou para a imagem de Isabel na foto e então se lembrou das histórias que tinha contado antes. O jeito que Ana falava, a forma como sua presença sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos mais solitários. Um nó se formou na garganta dele. Você não pode ser. Ele recuou, a mente girando, desmoronando com a revelação que lhe assaltava. Ana, a amiga de infância, talvez fosse mais do que aparentava. Os gritos aumentaram, as sombras pairando, e Lucas sentiu que o ar estava se esvaindo. Em meio ao pânico, uma voz ecoou em sua mente. O diário, a verdade ocultada entre aquelas páginas. Ele precisava voltar até lá, descobrir o que a casa tinha reservado para ele. E se Ana, aquela que sempre o apoiou, não era o que parecia? Lucas deu um passo atrás. Você não é quem eu pensei que fosse. Ana sorriu novamente, mas agora havia um brilho sinistro nos olhos dela. Você está, finalmente, perto da verdade. Não pode fugir da sua história, Lucas. E com isso, tudo escureceu. A última visão que teve foi da porta se fechando com um estrondo, o som ecoando na escuridão, deixando apenas as sombras dançando em uma casa que parecia viva. No fundo, a ideia de que cada corredor escondia uma parte de si mesmo, sem nunca saber até que ponto. Ele estava preso e a pergunta cruel assombrava sua mente. Que verdade ele realmente descobriria? O ambiente escureceu ainda mais e Lucas sentiu seu coração disparar. Ana havia se transformado em um enigma aterrorizante, e a presença de Isabel pairava sombria. Ele estava tão próximo da verdade, mas ela só parecia se distanciar a cada momento. Quando a porta se fechou com um estrondo, o silêncio engoliu a cena. Como se a casa tivesse decidido resumir tudo em um único instante. E então, naquele espaço fechando-se ao redor dele, os ecos dos gritos aumentaram, mas agora Lucas percebeu que não eram meros gritos de terror. Eram vozes familiares. Eram os rostos do seu passado que ele havia esquecido. Uma assembleia de lembranças que estava sendo chamada de volta à vida. Ele olhou para Ana, sem entender, o medo se misturando à confusão. O que está acontecendo? Ele sussurrou, tentando encontrar algum fio de lógica entre as sombras que o cercavam. Ana inclinou a cabeça, seu olhar profundo e penetrante, mas agora carregava uma tristeza intensa. Você não pode escapar do que deve enfrentar, Lucas. Aqueles que você ama, eles estão presos. E você não percebeu que a verdadeira essência do que aconteceu aqui é parte de você. Uma onda de terror passou pela espinha dele. A casa estava viva, pulsando com a dor e a culpa. Ele queria gritar, mas as palavras foram engolidas por um eco carregado de sentimentos sufocantes. Com um movimento brusco, Lucas olhou ao redor. As sombras pareciam se contorcer, moldando-se em figuras conhecidas. Ex-amigos familiares que desapareceram em sua vida, como se o tempo os tivesse engolido. Não, isso não pode ser verdade, ele exclamou, mas antes que pudesse processar a cena, uma das sombras veio à frente. Era seu irmão, Miguel, que ele não via há anos. O olhar de Miguel era vazio, como se ao mesmo tempo buscasse ajuda e acusasse Lucas. Você nunca se lembrou de mim, não é? A voz de Miguel soou como um sussurro gelado. Como pude acreditar que você voltaria? Lucas sentiu uma dor latejante no peito. As memórias dele e Miguel bombardeavam sua mente. Sorrisos em festas, promessas compartilhadas, mas também a tragédia da sua morte nas circunstâncias que ele se recusava a encarar.
pensei que você estivesse perdido. Lucas balbuciou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O que aconteceu com você? Perdido? Miguel riu, um som sombrio que ecoou pelo corredor. Eu estou aqui, Lucas, e não estou sozinho. Todos eles estão aqui. Você precisa escolher. Escolher? Lucas repetiu, confuso. Ana deu um passo à frente. Sua expressão agora, uma mistura de urgência e determinação. A escolha é sua. Você pode se juntar a eles ou confrontar o peso da verdade. Mas saiba, cada decisão tem um custo. Sem aviso, a casa tremeu novamente, como se estivesse lidando com a emoção crua que circulava no ar. As sombras começaram a se aglomerar, formando um círculo. Lucas percebeu que essas figuras que um dia foram tão vivas estavam se contorcendo em uma dança macabra. Ele sentiu o coração na garganta. As palavras que Miguel havia lhe lançado reverberavam em sua mente. E então uma sombra, no fundo, se destacou. Uma figura que ninguém esperava. Era Ana novamente, mas agora uma versão distorcida dela mesma, com um sorriso malicioso. A transformação dela foi instantânea e apavorante. Eu sou aqui, ficou para trás, Lucas. Fui a primeira a ser esquecida na história. O que você não percebeu é que tudo isso sempre girou em torno de mim. Lucas paralisou, o ar faltando em seus pulmões. O mundo parecia desmoronar, e a verdade sobre sua vida, sobre Ana e todos que ele conhecia, estava prestes a se revelar de maneiras que ele nunca imaginou. Ele se viu cercado por hostes de amor e perda. Quem você realmente é? Ele gritou, lutando contra o pânico que ameaçava consumir sua razão. Sou parte de tudo que você se recusa a lembrar. Ana se tornou um eco de gritos e risos, suas palavras cortantes como lâminas. E você não pode sair sem entender o seu papel nessa história. Lucas sentiu que a casa girava, tudo girava, e as sombras foram se aproximando, engolindo a luz. O desespero tomou conta dele, mas no fundo, uma pequena centelha de esperança ainda piscava. Ele tinha que lutar, não só por sua vida, mas por aqueles que ficaram para trás. Um desejo desesperado surgiu. Ele precisava saber a verdade, mesmo que ela fizesse seu coração se despedaçar. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, tudo se apagou. A escuridão tomou conta, e ele se deu conta de que a batalha estava apenas começando. O ambiente escureceu ainda mais, e Lucas sentiu seu coração disparar. Ana havia se transformado em um enigma aterrorizante, e a presença de Isabel pairava sombria. Ele estava tão próximo da verdade, mas ela só parecia se distanciar a cada momento. Quando a porta se fechou com um estalo, o silêncio engoliu a cena, como se a casa decidisse resumir tudo em um único instante. E então, naquele espaço se fechando ao redor dele, os ecos dos gritos aumentaram, mas agora Lucas percebeu que não eram meros gritos de terror. Eram vozes familiares, caminhos de memórias que ele havia esquecido, uma assembleia de rostos que estavam sendo chamados de volta à vida. Ele olhou para Ana, sem entender, o medo se misturando à confusão. O que está? Ana inclinou a cabeça. Seu olhar profundo e penetrante, mas carregava uma tristeza intensa. Você não pode escapar do que deve enfrentar, Lucas. Aqueles que você ama, eles estão presos. E você não percebeu que a verdadeira essência do que aconteceu aqui é parte de você. Uma onda de terror passou pela espinha dele. A casa estava viva, pulsando com a dor e a culpa.
Ele queria gritar, mas as palavras foram engolidas por um eco carregado de sentimentos sufocantes. Com um movimento brusco, Lucas olhou ao redor. As sombras pareciam se contorcer, moldando-se em figuras conhecidas. Ex-amigos, familiares que desapareceram em sua vida como se o tempo os tivesse engolido. Então, uma sombra no fundo se destacou, uma figura que ninguém esperava. Era seu irmão, Miguel, que ele não via há anos. O olhar de Miguel era vazio, como se ao mesmo tempo buscasse ajuda e acusasse Lucas. Você nunca se lembrou de mim, não é? A voz de Miguel soou como um sussurro gelado. Como pude acreditar que você voltaria? Lucas sentiu uma dor latejante no peito. As memórias dele e Miguel bombardeavam sua mente. Sorrisos em festas, promessas compartilhadas, mas também a tragédia da sua morte nas circunstâncias que ele se recusava a encarar. Eu pensei que você estivesse perdido. Lucas balbuciou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Perdido? Miguel riu, um som sombrio que ecoou pelo corredor. Eu estou aqui, Lucas, e não estou sozinho. Todos eles estão aqui. Você precisa escolher. Escolher? Lucas repetiu confuso. Ana deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de urgência e determinação. A escolha é sua. Você pode se juntar a eles ou confrontar o peso da verdade. Mas saiba, cada decisão tem um custo. Sem aviso, a casa tremeu novamente, as luzes piscando freneticamente, e um grito gutural ecoou do andar de baixo. Lucas quase caiu. O chão parecia se mover sob seus pés. Ele olhou de novo para Ana, e aquela expressão que ele conhecia tão bem agora se transformou em desesperança. O quê? O que está acontecendo? Ele forçou a pergunta. Mas antes que ela pudesse responder, uma porta estourou ao fundo da casa. A figura de Isabel apareceu novamente, mas agora acompanhada de outras sombras, solidões que clamavam por libertação. Então, a casa começou a se desmanchar. O piso se esgarçou e as paredes ondularam como se fossem feitas de água. Lucas sentiu pânico, mas algo dentro dele começou a despertar. Um instinto, talvez. Ele desviou o olhar para a janela e viu uma luz forte. Olhe! Ele gritou, gesticulando, tentando agarrar a essência da revelação. Ana, com o semblante distorcido, fixou os olhos na luz. Não! Não se deixe levar por isso. Mas não era só uma luz. Era um portal, e dentro dele, figuras sombrias, que já haviam sido seus entes queridos, se reuniam. Era como se estivessem respirando, orbitando em torno de algo maior. Seus rostos eram agora uma mescla de dor e liberdade. E Lucas percebeu com um arrepio na espinha que Miguel não estava morto. Ele havia sido aprisionado dentro da própria casa, assim como todos ali. Miguel! Lucas gritou. Como você? Não pôde terminar a frase. A luz começou a pulsar, e Lucas percebeu que a casa, aquele lugar que estava decidindo seu destino, não era só uma estrutura velha e assombrada. Era um ser, uma entidade. E a conexão que ele havia sentido com Isabel e Miguel tornava-se mais nítida. Você estava tão cego, disse Ana, agora quase uma sombra em sua essência. A casa não se alimenta de almas. Ela se refaz a partir das memórias, do amor e da dor. Você ainda não entendeu? O frio passou de seu corpo. Tudo fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia. Ele não estava lá por acaso. A casa clamava por ele. E antes que o terror o dominasse,
Uma mão quente o tocou, prendendo seus pensamentos. Era Miguel, um sorriso triste, mas compreensivo. Você não pode sair. Não pode abandonar seu passado. Você é parte disso tudo. E assim, as sombras começaram a se aproximar. Uma última dança de lamento e amor. Enquanto a luz se intensificava, Lucas se viu no meio de uma escolha aterradora. Ele tinha que decidir: abraçar a verdade ou deixar tudo o que amava se perder nas sombras. No silêncio que se seguiu, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era ele? E até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade que se escondia nos corredores daquela casa? Lucas encarou Miguel, seu irmão que ele pensou ter perdido. O olhar vazio e angustiado fazia seu coração apertar. Mas você está aqui. Como é possível? As palavras saíram em um sussurro. Miguel hesitou. E então, num movimento pesado, gesticulou com a mão, como se as sombras ali ao redor começassem a se comportar com vontade própria. As vozes familiares, os rostos do passado, pareciam se alinhar, formando uma corrente de tristeza e desespero. Você precisa entender, Lucas. Miguel começou, suas palavras um fio tenso na escuridão. A casa não é algo que você consegue simplesmente ignorar. Ela se alimenta de nós. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele tentava reagrupar suas ideias, mas tudo girava. Você está dizendo que está preso aqui? Não só eu. Miguel olhou ao redor, a sala cheia de sombras. Todos nós estamos aqui por sua causa. Você não pode se afastar da sua história. Ana, que até então permanecia quieta, deu um passo à frente. Sua expressão agora era um mosaico de raiva e tristeza. Lucas, isso é maior do que qualquer um de nós. Você acha que somos os únicos que sofreram? Você também está atrelado aqui. Lucas balançou a cabeça. A casa, seu passado, suas escolhas, tudo parecia desmoronar. A tensão se acumulava, e o silêncio dentro dele era ensurdecedor. O que você não sabe, disse Ana, agora com uma voz tão suave que parecia cortar o ar, é que a casa também guarda suas memórias. As suas, Lucas, as suas decisões feitas no passado. Está dizendo que eu sou a razão pela qual estão presos aqui? A incredulidade se misturou ao pânico. Se a casa estava viva e se guardava suas memórias, ele tinha que enfrentar as consequências de suas ações. O chão tremeu, e em um momento de clareza, Lucas lembrou-se de cada escolha que fizera, cada passo dado que o afastou daqueles que amava. Um desespero começou a tomar conta de sua mente. Tudo por causa dele. É verdade, o que você está dizendo é que eu sou a causa. A pressão no peito aumentava e as sombras dançavam, como se aprisionassem sua verdade. Você havia prometido que nunca nos esqueceria. Miguel lamentou, um brilho de dor nos olhos. Mas eu nunca quis. Lucas se viu perdido em um labirinto de emoções. O que mais ele não sabia? À medida que as respostas pareciam se desvanecer como fantasmas, outro grito ecoou do fundo da casa. Desta vez era um som diferente, quase agonizante. Era uma súplica. A angústia reverberou em cada canto. Lucas percebeu que esse grito não vinha de alguém que estava ali. Estava chamando por ajuda. E então, um novo horror se revelou. Da escuridão, surgiram visões. No centro, uma figura,
mais pálida que as sombras, uma mulher envolta em carne e dor. Era Isabel. Mas algo estava errado. Alguém gritou seu nome. Não era só uma manifestação, era um chamado de desgosto. Os olhos de Isabel estavam cheios de raiva e tristeza, uma mistura de amor e traição. Você não entende o que fez, Lucas, ela gritou, e as paredes pareceram vibrar com suas palavras. Você trouxe a dor para mim e para todos nós. A revelação foi como um soco no estômago. Isabel não era apenas uma lembrança. Ela era o eco da culpa, a porta para o que estava enterrado. E o que Lucas não percebera antes, o que começou a desmoronar, era que ele não só havia se afastado, mas algo em seu passado o ligava a ela de uma forma muito mais profunda. Ele não apenas a amava, mas também a traíra de uma maneira que nenhuma construção de amor poderia suportar. Você precisa decidir, aceitar ou lutar. Mas antes que recurasse as palavras, Isabel ergueu uma mão, e Lucas viu a verdade em seu olhar, a dor que ele causara. E à medida que a casa se agitava, ele sabia que precisar sair. E talvez nesse momento de escolha, a verdadeira essência daquela casa e de seus habitantes revelasse a profundidade da dor que precisava enfrentar. Uma última ideia cruzou sua mente, quase como um relâmpago. E se no final ele não fosse quem pensava ser? Uma onda de confusão o envolveu. E antes que tudo se apagasse, ele percebeu que estava em jogo. Ele não estava apenas lutando pela salvação de sua própria alma, mas por todas aquelas que amava, por Isabel, por Miguel e Ana. E mais uma vez a pergunta ecoou: até onde ele estaria disposto a ir? A escolha não era só sobre o passado, mas sobre o futuro que ainda estava por vir. Lucas encarou a escuridão pulsante. As sombras dançavam ao redor, uma mistura de vozes agonizantes e sem vida. Sentia o peso das memórias esmagando seu peito. A escolha clamava por ele, mas a verdade ainda não estava clara. Ele não sabia o que fazer. Não até que Isabel, com a expressão de raiva e dor, avançou. Você precisa entender, Lucas. O seu tom era estrondoso, cortante como vidro. O que você fez a todos nós? Lucas tropeçou para trás, o eco de suas palavras reverberando em sua mente. Antes que pudesse processar tudo, o chão sob seus pés se moveu e um rugido profundo atravessou a casa. As luzes piscaram freneticamente e a atmosfera mudou. Uma sensação súbita de alívio invadiu Lucas, mas foi rapidamente substituída por um frio sufocante. Então a casa se despedaçou. A estrutura de madeira e pedra se viu engolida, como se as paredes estivessem se derretendo. E de repente, os gritos se tornaram uma cacofonia ensurdecedora. Os rostos familiares começaram a se distorcer em sua visão, se misturando em uma explosão de emoções. Miguel se aproximou, a expressão de dor se alterando rapidamente. As sombras se espalharam em um redemoinho, como se estivessem absorvendo a luz, criando uma escuridão impenetrável. Lucas sentiu um nó na garganta, tentando prender as lágrimas. Você precisa saber a verdade, gritou Miguel, a voz dele ressoando nas paredes. A casa tremia ao redor deles. No meio do caos, Ana avançou,
suas feições se transformando em uma máscara de desespero. Lucas, a chave para tudo isso está com você. Ela gesticulou freneticamente, mas sua voz ecoou no vazio. Sem aviso, uma luz ofuscante emergiu do centro da sala, atraindo a atenção de todos. Era uma luz dourada, pulsante, que parecia estar viva, e quando todos se aproximaram impulsivamente, algo extraordinário aconteceu. Um portal se abriu. Não era apenas um feixe de luz. Era uma passagem que parecia chamar os corações de todos ali. Isabel, ao ver a luz, ficou paralisada. Os olhos dela brilharam em um misto de medo e esperança. "Vocês não devem entrar", gritou, mas sua voz foi arrastada pela força do portal. Lucas sentiu um puxão irresistível. Instintivamente, ele deu um passo à frente, mas ao mesmo tempo, Miguel começou a se transformar. As sombras ao redor dele se contorceram, revelando um rosto diferente. Uma expressão que Lucas reconheceu. "Miguel?", ele balbuciou. Mas não era Miguel. A figura, agora com uma feição mais velha, começou a rir. Um riso inquietante que fez o coração de Lucas parar. "Estou tão feliz que você se lembrou de mim, querido irmão." O reconhecimento o atingiu como um raio. Era o pai de Lucas, desaparecido há anos, dado como morto. Não, não. Lucas se afastou, a revelação apertando seu peito. Você não deveria estar aqui. Você não devia ter me esquecido." O homem avançou, envolto em sombras, como se estivesse emergindo de um pesadelo. "Todos nós estamos aqui por causa de você." O portal começou a vibrar. Pareceu sacar as almas dentro da casa. Os rostos de Isabel e Miguel se distorceram em horror ao ver a figura que antes era um homem comum. O que Lucas achava que era uma reunião de entes queridos tornou-se um tribunal de acusações. "Você trouxe a dor", disse a figura do pai. "Você os abandonou. Você deve pagar." Lucas ficou paralisado, analisando cada palavra como uma espada cortante. A casa continuava a vibrar, os rostos ao seu redor sepultados em desespero. Ele não podia acreditar na denúncia, mas havia um anseio profundo dentro de si, uma revelação que ameaçava romper a parede entre o que ele conhecia e a verdade amarga. "Eu não entendi." A voz dele saía em um sussurro quase inaudível, mas a pele queimava e o ar estava pesado com a tensão. "Você precisa decidir", gritou Ana, agora inserida entre a luz e as sombras. "A vida e a morte não são só o que você vê." E antes que Lucas pudesse responder, o chão viu-se truncado sob seus pés. A casa estava se despedaçando, enquanto os gritos ecoavam. Essa era a escolha que ele deveria fazer: tornar-se parte do passado ou lutar contra a escuridão que o cercava. Mas no fundo, havia uma semente de esperança florescendo. Lucas foi consumido pela dúvida e pela dor ao mesmo tempo em que se via inclinado para o portal brilhante. E então, um grito estrondoso estrondou com a força de 1000 vozes, sufocando tudo ao redor. Ele hesitou, preso entre duas realidades. O que ele realmente queria saber estava bem na sua frente. Mas que preço ele teria que pagar por essa verdade? O portal pulsava, as sombras se intensificavam, e no centro, a resposta para tudo o que ele temia, a verdadeira natureza do amor e da perda, agora mais próxima do que jamais estivera. Lucas encarou a escuridão pulsante. As sombras dançavam ao redor, uma mistura de vozes agonizantes e sem vida.
enquanto a luz do portal parecia chamá-lo, pulsando como um coração desesperado. Ele sentia o peso das memórias esmagando seu peito. A escolha clamava por ele, mas a verdade ainda não estava clara. Então, Isabel, com a expressão de raiva e dor, avançou em sua direção. Você precisa entender, Lucas. Seu tom era estrondoso, cortante como vidro. O que você fez a todos nós. As palavras reverberaram na sala, e esse eco fez com que a tensão ao seu redor aumentasse, tornando tudo insuportavelmente pesado. Ele estava na linha de frente de um confronto que não imaginava que enfrentaria. Uma onda de confusão subiu pela sua espinha, e a casa tremeu como se soubesse que o momento da verdade havia chegado. Miguel, com o olhar de dor, começou a se mover para mais perto do portal. Lucas, você tem que decidir, ele gritou. Sua voz merecia uma atenção urgente. Eram tantas informações sendo lançadas na direção dele, que Lucas mal conseguia respirar. E então tudo ficou pior. Quase como uma resposta à agitação, a luz do portal começou a ofuscar, girando cada vez mais rápido. Um vento começou a soprar, cortando através da sala, e as vozes tornaram-se um turbilhão ensurdecedor. Então, no meio do caos, uma figura emergiu na fresta de luz. Era Ana, mas não era a mesma Ana que ele conhecia. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sua presença parecia envolver tudo em um brilho frio. Lucas sentiu seu estômago embrulhar. Não acreditem nisso. Eles não estão aqui para salvá-lo, Lucas. Eles estão aqui para arrastá-lo para a escuridão. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Miguel hesitou. Os rostos que antes pareciam conhecidos agora distorcidos em angústia. Ele olhou para o pai e então para Isabel. As sombras começaram a se desfazer e as memórias a se entrelaçar. O quê? Lucas sussurrou. O horror crescia a cada palavra. Ele nunca dissera isso. Mas e se Ana estivesse certa? Ana avançou mais. Você não viu? Fui eu quem deu vida a isso tudo. As sombras começaram a gritar em protesto, e Lucas olhou voltando para o portal, em um desespero profundo. Aqueles que você ama, Lucas, eles se tornaram prisioneiros da sua própria mente, da sua culpa. Ele não sabia o que acreditar. Suas lembranças ficavam mais turvas, como se o passado que tinha perdesse o sentido. As peças do quebra-cabeça começavam a não se encaixar mais. Continuou, a voz flutuando como um espírito. Você não se lembra daquela noite, a noite em que eu... Uma pausa carregada de silêncios, e os ecos das sombras aumentavam em alarde. Por segundos pareceram captar o silêncio que pairava entre eles. Você o quê? Lucas explodiu, o desespero subindo pela sua garganta. Eu sabia que você me esqueceria, que muitos morreriam na busca de te salvar. Lucas ficou paralisado. Todos seus sentimentos perplexos começaram a se transformar em realidade, e as verdades quebradas acometiam seu ser. Ele então percebeu, com clareza dolorosa, que cada um dos que estavam ali, Isabel, Miguel, o pai, talvez Ana não estivesse destinada a ser um aliado, mas o verdadeiro maestro desse lamento. As sombras passaram a se contorcer em gritos de horror, e a casa pareceu reagir ao impacto daquela revelação. O chão abaixo dele começou a se abrir e a luz do portal pulsava freneticamente. O sentimento de liberdade e aprisionamento dançava no ar, impedindo-o de decidir
Então, em um momento que parecia durar uma eternidade, a casa balançou. Lucas desejava entender, mas para isso teria que desvendar algo que verdadeiramente não queria saber. Você, ele começou, a voz falhando em sua caminhada pela verdade. Você trouxe isso tudo até mim, até nós. Ana fitou os olhos dele, um eco de dor e alucinação. Assim, tudo começou a desmoronar. Ele não sabia se a luz do portal era o seu caminho para a salvação ou para mais sofrimento. E então, à medida que ele se inclinava em direção à luz, um sussurro ecoou em seu coração. Escolha. Mas lembre-se, a verdade pode ser mais sombria do que você imagina. Nesse instante, a casa desabou sobre eles, as sombras se precipitando com um grito profundo. O que permaneceria em ruínas seria mais do que apenas paredes e memórias. O que saísse dali poderia mudar tudo, e Lucas estava prestes a descobrir a natureza da escuridão que habitava sua alma. Lucas encarou a escuridão pulsante. As sombras dançavam ao redor, uma mistura de vozes agonizantes e sem vida, enquanto a luz do portal parecia chamá-lo. Pulsando como um coração desesperado, ele sentia o peso das memórias esmagando seu peito. A escolha clamava por ele, mas a verdade ainda não estava clara. Então, Isabel, com a expressão de raiva e dor, avançou em sua direção. Você precisa entender, Lucas. Seu tom era estrondoso, cortante como vidro. O que você fez a todos nós? As palavras reverberaram na sala, e esse eco fez com que a tensão ao seu redor aumentasse, tornando tudo insuportavelmente pesado. Ele estava na linha de frente de um confronto que não imaginava que enfrentaria. Uma onda de confusão subiu pela sua espinha. A casa tremeu como se soubesse que o momento da verdade havia chegado. Miguel, com um olhar de dor, começou a se mover para mais perto do portal. Lucas, você tem que decidir, ele gritou. Sua voz merecia uma atenção urgente. Eram tantas informações sendo lançadas na direção dele, que Lucas mal conseguia respirar. Então, tudo ficou pior, quase como uma resposta à agitação. A luz do portal começou a ofuscar, girando cada vez mais rápido. Um vento começou a soprar, cortando através da sala, e as vozes tornaram-se um turbilhão ensurdecedor. Então, no meio do caos, uma figura emergiu na fresta de luz. Era Ana, mas não era a mesma Ana que ele conhecia. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sua presença parecia envolver tudo em um brilho frio. Lucas sentiu seu estômago embrulhar. Não acreditem nisso, ela gritou, a voz ecoando com um poder que o fez tremer. Eles não estão aqui para salvá-lo, Lucas. Eles estão aqui para arrastá-lo para a escuridão. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Miguel hesitou. Os rostos que antes pareciam conhecidos, agora distorcidos em angústia. Ele olhou para o pai e então para Isabel. As sombras começaram a se desfazer e as memórias a se entrelaçar. O quê? Lucas sussurrou. O horror crescia a cada palavra. Ele nunca dissera isso. Mas e se Ana estivesse certa? Ana avançou mais. Você não viu? Fui eu quem deu vida a isso tudo. As sombras começaram a gritar em protesto. E Lucas olhou voltando para o portal em um desespero profundo. Aqueles que você ama, Lucas, eles se tornaram prisioneiros da sua própria mente, da sua culpa. Ele não sabia o que acreditar. Suas lembranças ficavam mais turvas, como se o passado que tinha perdesse o sentido.
As peças do quebra-cabeça começavam a não se encaixar mais. Ana continuou, a voz flutuando como um espírito. Você não se lembra daquela noite, a noite em que uma pausa carregada de silêncios, e os ecos das sombras aumentavam em alarde. Por segundos pareceram captar o silêncio que pairava entre eles. Você o quê? Lucas explodiu, o desespero subindo pela sua garganta. O que você fez? Ana sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de mágoa. Eu era sua conexão com tudo isso. Quando eu falei para você não esquecer de mim, eu sabia que você me esqueceria. Sabia que muitos viriam atrás de você, que muitos morreriam na busca de te salvar. Lucas ficou paralisado. Todos seus sentimentos perplexos começaram a se transformar em realidade, e as verdades quebradas acometiam seu ser. Ele então percebeu com clareza dolorosa que cada um dos que estavam ali, Isabel, Miguel, o pai, talvez Ana não estivesse destinada a ser um aliado, mas o verdadeiro maestro desse lamento. As sombras passaram a se contorcer em gritos de horror, e a casa pareceu reagir ao impacto daquela revelação. O chão abaixo dele começou a se abrir, e a luz do portal pulsava freneticamente. O sentimento de liberdade e aprisionamento dançava no ar, impedindo-o de decidir. Então, em um momento que parecia durar uma eternidade, a casa balançou. Lucas desejava entender, mas para isso teria que desvendar algo que verdadeiramente não queria saber. Você, ele começou, a voz falhando em sua caminhada pela verdade. Você trouxe isso tudo até mim, até nós. Ana fitou os olhos dele, um eco de dor e alucinação. Assim, tudo começou a desmoronar. Ele não sabia se a luz do portal era o seu caminho para a salvação ou para mais sofrimento. E então, à medida que ele se inclinava em direção à luz, um sussurro ecoou em seu coração. Escolha, mas lembre-se, a verdade pode ser mais sombria do que você imagina. Dentro da escuridão que o cercava, uma nova figura surgiu. Era uma mulher alta, com longos cabelos escuros e uma presença que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Lucas reconheceu aquela mistura de tristeza e força imediatamente. "Mãe!" gritou, o coração disparando. A presença dela era um eco distante de sua infância, mas os traços em seu rosto estavam marcados pelo sofrimento. Por que você está aqui?" Ela olhou ao redor, os olhos marejados, mas determinados. "Eu estou aqui porque você precisa saber a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Não era só um eco de memórias. Era uma avalanche de amor e dor." A casa tremeu, não de medo, mas em resposta à revelação que seria feita. Lucas balançou a cabeça em negação. "Não, não pode ser você. Eu fui a razão de tudo isso, Lucas." As palavras dela eram uma tempestade. A culpa, o amor, tudo que te seguiu. A atmosfera tornou-se mais espessa e uma tempestade interna se formou. A ideia do que ele sempre acreditou agora ficava distorcida. Miguel e Isabel trocaram olhares de temor. Ana, em silêncio, observava como se estivesse em estado de transe. "O que você quer dizer?" ele indagou, fixando-se no rosto da mãe. "O que aconteceu naquela noite? Eu fui responsável pela sua perda. E se você não escolher, todos nós permaneceremos aqui, presos entre os mundos.
Você precisa enfrentar seu medo mais profundo. Eu estava na mesma casa, naquela mesma noite. Uma onda de raiva e incredulidade percorreu Lucas. Como você pôde? E foi nesse momento que a verdade mais sombria apareceu. A casa rangendo sob a pressão do peso das revelações. Ele entendeu, naquele instante angustiante. Você tem que decidir. As sombras giraram em um frenesi. A casa estava em colapso e a chamada do portal ecoava. Lucas estava cercado, as verdades familiares se desenrolando em um turbilhão. A partir daí, a pergunta se tornou insuportável. O que eu sou? Para onde eu vou? Ele gritou desesperado, a dor de suas raízes explodindo. E a resposta no centro da escuridão fez ecoar o silêncio. Uma horrível descoberta estava prestes a ser feita. O que realmente aconteceu naquela noite poderia ser mais aterrorizante do que ele jamais imaginou. Lucas estava no centro da tormenta. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, e a verdade amarga começava a se estabelecer. Ele olhou para ela, a dor estampada em seu rosto. As sombras se contorciam, e a luz do portal pulsava, quase exigindo uma decisão. Você está dizendo que é tudo culpa minha? O desespero fez sua voz tremer. Os rostos ao seu redor se tornaram uma sinfonia de dor. Miguel, Isabel e até Ana pareciam flutuar entre as sombras, cada um clamando por uma parte de sua história. Não, gritou sua mãe, o rosto angustiado. A culpa não é só sua, Lucas. Você só é parte disso. Precisamos resolver isso juntos. Nesse instante, a casa tremeu ainda mais. Os objetos ao redor vibravam, como se as paredes quisessem engoli-los. Lucas sentiu que precisava fazer algo, e rápido. Ele não poderia deixar suas memórias se perderem na escuridão. Eu escolho. Ele ergueu a cabeça, determinado. Eu escolho lembrar. Lembrar de cada risada, de cada lágrima, de cada promessa que fiz. Não vou deixar que o passado nos consuma. A luz do portal brilhou intensamente, como se reconhecesse sua decisão. Isabel e Miguel se entreolharam. Ana ficou em silêncio, as sombras ao redor dela se dissipando um pouco. Mesmo no meio do caos, uma nova esperança começou a brotar. Lembre-se, Lucas, gritou Miguel. Seu tom era intenso. Não se esqueça que o amor pode quebrar as correntes. Encare a escuridão e você encontrará a luz. Lucas sentiu o peso das memórias começando a se fragmentar. Ele estava no epicentro de tudo, e a verdade pulsava em seu coração. Segurou a mão da sua mãe e olhou ao redor, focando em cada rosto que o cercava. A dor de Isabel, o medo de Miguel e a urgência de Ana. Todo esse sofrimento se agregava, esperando por ele para dar o próximo passo. O portal parecia querer engoli-lo, mas em vez disso, Lucas sentiu uma onda quente de amor. A casa começou a se mover, a estrutura vibrando com uma energia renovada. A luz crescia e as sombras começaram a se dissipar. Estamos juntos, Lucas. As vozes se uniram em um coro, e por um breve momento, o passado e o futuro pareceram se entrelaçar. Ele finalmente entendeu. A verdadeira libertação não era esquecer, mas enfrentar o que estava enterrado. Com um último olhar para todos, Lucas se lançou em direção ao portal luminoso, fazendo a escolha mais difícil de sua vida.
Quando atravessou, uma energia poderosa o envolveu e os gritos da casa pareceram se transformar em suspiros de alívio. Estava feito. Ele emerge em um novo espaço. Uma sala iluminada e familiar, com as cores vibrantes da vida. Lucas sentiu o coração acelerar. Sabia que a história da casa nunca acabaria e que os elos com aqueles que amava continuariam a guiá-lo. A dor agora era parte de sua jornada e a luz. A luz era agora sua companheira, e no fundo de sua alma, a certeza de que os laços do amor nunca se rompem. Ele respirou fundo, preenchido por uma esperança renovada. Mas enquanto apreciava essa nova visão, uma sombra ainda pairava no canto da sala. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e tornar este canal ainda mais forte. Inunde a seção de comentários com suas reações, perguntas e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença.